Bom dia, então, a todos. Quero, primeiro que tudo, agradecer a presença dos meus super debatedores. São pessoas que eu conheço há algum tempo e respeito muito a expertise deles, escolhidos a dedo aqui para estar conosco. Já vou falar, vou apresentá-los mais quando fizer as perguntas para cada um, né? Mas são o Marco Fujihara, a Leila Harfush, da Agroícone, e o Bruno e o Cif. Esse trabalho que a gente vai apresentar hoje, essas ferramentas que a gente vai apresentar hoje, acho que é interessante explicar de onde que surge essa iniciativa. Eu já vou colocar no modo apresentação. O único problema do modo de apresentação é que às vezes ele enrosca na hora de passar a slide, mas vamos tentar. Ele surge em paralelo ao nosso trabalho no eixo de taxonomia sustentável. A CIS entende, continuamos entendendo, que para você identificar tecnologias que podem melhorar a sustentabilidade de atividades econômicas, que podem tornar a atividade mais sustentável do que ela é preciso conhecer os indicadores-chave de desempenho desse setor, de desempenho climático e socioambiental. Se é um setor que consome muita água, por exemplo, você precisa incluir na taxonomia tecnologias de eficiência hídrica ou de uso de água da chuva, etc., quando nas regiões que chove, obviamente. Se é um setor que usa muita energia, você vai focar em energia. Se é um setor que tem muitos impactos na biodiversidade, você vai focar em tecnologias que reduzam esses impactos e assim por diante. Então, a gente sempre entendeu que o mapeamento de indicadores-chave de desempenho seria uma iniciativa importante para o nosso trabalho na taxonomia. Além disso, há muitos anos também, desde que eu comecei a trabalhar com finanças sustentáveis, há um pouquinho mais de 10 anos, eu tenho identificado que nem sempre as instituições financeiras consideram os indicadores-chave de desempenho socioambiental e climático por setor econômico na hora de fazer suas avaliações de riscos e, eventualmente, de oportunidades socioambientais, mas, sobretudo, na avaliação de riscos. Isso é uma lacuna muito séria, porque os riscos e os impactos, seja positivos, sejam negativos, de atividades econômicas na esfera socioambiental e climática, eles são muito distintos por setor. Então, a gente planejou esse trabalho, que começou por um mapeamento dos padrões socioambientais e climáticos já existentes no mundo, considerou alguns existentes no Brasil também, e terminou pela identificação de tecnologias previstas nas taxonomias que incluíram cada setor que a gente trabalhou, e terminou na complementação, prevendo alguns indicadores que a gente considera importantes na realidade brasileira, né? Então, esse não é o único gap que a gente enxerga, na verdade, na avaliação de riscos socioambientais. O outro super importante é a questão da consideração da localização das atividades econômicas, mas o objetivo dessa nossa iniciativa é contribuir com esse primeiro gap, né? Contribuir para preencher essa primeira lacuna. Essa é a primeira entrega de várias. Nós vamos depois apresentar e produzir também questionários para mineração, para 4 setores industriais, para construção civil, água e esgoto, destinação de resíduos, transportes terrestres, eletricidade e combustíveis. Eletricidade considerando todo tipo de matriz energética e combustíveis também. É, então, até março, abril do ano que vem, vocês ainda vão ouvir falar dos nossos eventos. E a gente começou por um dos setores, então, mais importantes da nossa economia, que é um setor mais proporcionalmente responsável pelos impactos climáticos, mas também com impactos socioambientais bem relevantes, inclusive os ambientais muito ligados aos climáticos, no Brasil, um setor que é responsável por metade das nossas exportações, 25% do nosso PIB, etc., super, super relevante. Então, a gente começou a agricultura, pecuária, por agricultura, pecuária e floresta. Vale dizer, eu não mencionei, mas a gente vai elaborar também para o setor de pesca e aquacultura. A gente também vai fazer questionários para esses dois setores só para o ano que vem. É importante notar que quando a gente fala de lacunas no setor financeiro em relação a essa questão setorial,
existe pelo menos um padrão global, um padrão global não, existe pelo menos uma regulação financeira muito importante, que não entrou em vigor ainda, mas vai entrar em 2027, que é a resolução CVM 193 de 2023, que adota, né, traz para o Brasil os padrões IFRS S1 e S2, e os padrões S2, que valem para clima, eles têm indicadores setoriais, tá? Então, essa é a única regulação, por enquanto, que já traz indicadores setoriais. A regulação de previdência complementar fechada já menciona a importância de considerar indicadores setoriais, a regulação bancária já diz que na classificação de risco socioambiental e climático é importante olhar para o setor econômico, mas só mencionam a importância de considerar o setor sem dizer quais são os indicadores de cada setor, né? É, aqui a gente buscou dizer quais são os indicadores relevantes. Que padrões a gente usou? A gente usou praticamente todos os padrões multissetoriais aí consagrados, né, os padrões da IFC, International Finance Corporation, do SASB, os KPIs ESG do EFAS, que é a Federação Europeia de Analistas Financeiros, GRI, esses setores estão no GRI, GRI não tem padrões para todos os setores, mas tem para estes, inclusive são relativamente recentes, os padrões da TNFD, da ANCOR, que são padrões de biodiversidade, capital natural, a IFRS, como eu já mencionei, CBI, e Science Based Targets Initiative. E faltou ainda o ODS no slide, a gente também olhou para os ODS que se referem à agropecuária, florestas e outros setores que a gente mapeou. No âmbito nacional, a gente olhou os indicadores do ISE, que valem para empresas somente. Esses indicadores aqui, esses primeiros padrões aqui, normalmente eles trazem tudo um pouco misturado, indicadores que valem para o imóvel rural e para as empresas da cadeia de produção. No caso do ISE, como a gente está falando de empresas listadas, né, então são padrões que normalmente valem para as empresas da cadeia de produção, embora, claro, algumas empresas da cadeia de produção possam ser também proprietárias de imóveis rurais, como é comum no Brasil no setor de papel e celulose, que é um setor, a indústria de papel e celulose não é um dos setores que a gente mapeou. A indústria de madeira, a gente vai lançar indicadores na próxima entrega, mas papel e celulose não é uma das indústrias que a gente mapeou. Inclusive, para florestas, a gente só mapeou indicadores para os imóveis rurais, para silvicultura e para manejo florestal, diferente de pecuária e agricultura, que a gente incluiu as empresas da cadeia, tá? As taxonomias que incluem esses setores são todas essas, embora a da União Europeia só inclua florestas, na verdade, mas as outras todas incluem agricultura, pecuária e florestas. Uma das razões que a gente correu ultimamente para atualizar essas entregas é que algumas dessas taxonomias são bem recentes, a gente já tinha mapeado as primeiras, mas recentemente eu fui convidada para falar num evento da América Latina sobre a taxonomia brasileira, e aí fiquei sabendo que a do Chile já tinha sido publicada, que eu não tinha visto ainda, a da Austrália também que estava em desenvolvimento, e, enfim, hoje a maior parte das taxonomias tem incluído os setores de agropecuária e florestas. E, além disso, a gente notou que alguns temas ainda faltavam nessas taxonomias. Talvez, se a gente tivesse usado como a gente gostaria, mas não houve tempo ainda, talvez no futuro a gente faça isso, padrões elaborados por associações setoriais, a gente tivesse encontrado ainda padrões mais específicos. Quando eu falo de setoriais, eu estou falando de FAO, por exemplo, estou falando no Brasil, a gente poderia pensar nas diversas associações que podem ter seus padrões, seus manuais aí de sustentabilidade, como a CNA, a ABAG, etc., e inclusive as associações por setor, né, como o IBA, é, a Biov e tantas outras. É, enfim, quero salientar por enquanto o que a gente fez de inovação em relação a esses padrões globais e nacionais que a gente usou. Além do ISE, a gente usou, eu estava escrito ali, mas eu não mencionei, a resolução, a instrução normativa do IBAMA, que traz o conteúdo mínimo dos relatórios anuais que as empresas que desenvolvem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais têm que apresentar.
Eles têm padrões específicos para agricultura, pecuária e florestas, então a gente recorreu a essa norma brasileira também, tá? Nessa publicação, vocês não vão encontrar, para cada pergunta, de que padrão a gente tirou, mas a gente tem um outro documento que falta atualizar com as taxonomias, ele já tem os padrões, mas falta atualizar com as taxonomias, e que ele diz, né, por exemplo, eficiência hídrica, isso está previsto no GRI, no EFAS, na TNFD, na FIS S1, S2, então a gente mostra, porque obviamente vocês devem imaginar que os padrões costumam se repetir, né? Embora existam alguns temas, por isso é importante, se os padrões fossem iguais, a gente não precisaria ter mapeado todos, existem alguns temas que às vezes só constam em um padrão, em um ou outro padrão, por isso que eles são complementares. Mas existe muita repetição, sim, e a gente agregou, tanto no mapeamento que a gente vai publicar em breve, sem diagramar, sem nada, só para indicar a fonte, quanto no questionário. No questionário não tem nenhuma pergunta repetida, né? Então, uma das nossas inovações, como eu dizia, e que eu acho fundamental, porque quem olha para o GRI, por exemplo, tem um padrão de muita qualidade em termos de conteúdo, mas lá está tudo misturado, o indicador que você olha em nível de imóvel rural e o indicador que você olha em nível de um supermercado que vende carne bovina, vende leite, vende produtos alimentícios, né? Todos os níveis da cadeia de produção estão misturados. A gente não chegou a um nível de granularidade que separasse o nível imediato da cadeia, que é o laticínio, por exemplo, no caso da pecuária leiteira, o frigorífico na pecuária de corte, a empresa processadora, quando é o caso de processar alimentos, no caso de agricultura. A gente não chegou nesse nível, mas a gente trouxe indicadores que valem para todas as empresas da cadeia, com alguns indicadores específicos para laticínios, no caso, e para frigoríficos que têm riscos que têm a ver com o processo deles e que não vão existir em outras empresas da cadeia, né? Empresas que produzem insumos, empresas que vendem no varejo, empresas distribuidoras, etc. Então, essa é uma das nossas inovações, separar aquilo que é olhado em termos de imóvel rural e aquilo que é olhado em termos de empresa. A gente também separa, claro, e aí, na verdade, os padrões focam muito mais em desempenho, porque eles não fazem um mapeamento em nível nacional, né? A gente achou importante, a gente tem outros documentos produzidos pela CIS que trazem essa informação, mas a gente achou didático colocar aqui junto. Então, a gente também identificou os critérios para verificação do cumprimento da legislação socioambiental, mas em termos de quantidade, profundidade, existem muito mais indicadores de desempenho do que indicadores de cumprimento, até porque cumprir a legislação é só o mínimo, né? E os indicadores de cumprimento da legislação socioambiental, algumas vezes, por exemplo, para o crédito rural, eles podem significar, inclusive, que o produtor não vai ter acesso ao crédito se ele não estiver cumprindo a legislação. Para desempenho, não. Para desempenho, não faz sentido você pensar em que, por conta de uma avaliação de desempenho, você vai bloquear acesso a crédito, a investimentos, a seguros, ou o que quer que seja. Na verdade, uma avaliação de desempenho, ela pode, inclusive, identificar oportunidades para você direcionar capital para o produtor rural para ele poder melhorar esse desempenho, né? Ou para a empresa também. A outra inovação é que a gente fez a separação entre os indicadores em que a localização do imóvel ou da empresa é ou não relevante, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa ou de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, não importa muito onde é que o imóvel está localizado, ou a empresa está localizada. Agora, quando a gente fala de impactos na biodiversidade terrestre, nos recursos hídricos, em comunidades tradicionais, etc., é fundamental entender a localização do empreendimento. Então, a gente faz essa separação com dois propósitos, né? O propósito didático de salientar o quanto é importante conhecer a localização e o propósito também de ilustrar que, olha, aqui não basta olhar para o indicador, eu tenho que olhar para a localização, né?
que mais poderia ser feito além do que a gente já fez, né? A gente já pensa nisso, não que necessariamente a gente vai fazer tudo isso, mas pelo menos esse segundo aqui, segundo passo aqui, a gente vai publicar já para a próxima entrega, que é mineração e indústria, que a gente vai fazer no final de novembro, depois da COP. A gente, para não ficar repetitivos, para esses questionários não ficarem repetitivos, a gente não inclui nos questionários os indicadores que valem para qualquer setor econômico, que a gente chama de indicadores transversais, tá? Então, muitos deles que só fazem sentido olhar para grandes empresas, né? Você não vai exigir uma diversidade de gênero ou de raça numa pequena ou média empresa, por exemplo, uma micro, pequena e média empresa ou no imóvel rural. São empreendimentos muitas vezes de natureza familiar, etc. Não existe estrutura suficiente para exigir nada disso, ou uma estrutura de prevenção e combate à corrupção, etc. Mas em empresas grandes já faz sentido e vários padrões incluem esses temas. Então, a gente não inclui esses temas, não porque eles não são relevantes, mas porque a gente vai fazer uma publicação específica com indicadores transversais, tá? Também seria interessante fazer, como vai ser feito na taxonomia brasileira, que vai ser publicada, ela selecionou já algumas culturas agrícolas e a pecuária bovina e leiteira a pasto, e a regeneração natural assistida como as primeiras culturas em que foram identificadas tecnologias específicas para torná-las mais sustentáveis. Várias outras taxonomias já fizeram isso também, como México, Colômbia, Austrália, etc. Então, isso seria interessante, no mínimo, separar culturas permanentes de culturas anuais, né? Então, a gente não fez isso, nenhum dos padrões que a gente consultou faz isso, mas isso seria uma etapa também interessante. E aí eu vou mostrar para vocês agora, basicamente, os temas que a gente tratou em cada setor, né? Para daí abrir a palavra para os debatedores, para quem eu enviei os questionários com antecedência assim de 2 dias, um dia, né? No caso de florestas, não com muita antecedência. Agricultura, um pouco mais de antecedência, não sei se vocês conseguiram olhar, espero que sim, mas enfim, tenho certeza que ao olhar essa apresentação aqui, vocês vão ter comentários a fazer. Então, como eu estava dizendo, né, no caso, a gente separou o imóvel das empresas da cadeia, separou desempenho de cumprimento da legislação, separou temas para os quais a localização é ou não relevante para todos os setores. A estrutura é a mesma para a pecuária bovina de corte, embora alguns indicadores, claro, que são diferentes, né? Tanto para o imóvel rural quanto para empresas da cadeia. E no caso do setor florestal, ele tem essa diferença que a gente não incluiu empresas da cadeia. Empresas da cadeia é muito mais variado, né? Principalmente quando a gente pensa nos produtos florestais não madeireiros. Tem muita coisa, envolve alimento também, envolve, além da madeira, enfim, produtos que podem ser usados na indústria de medicamentos, na indústria de cosméticos, enfim, uma série de produtos aí que, inclusive, demonstram que não é nada inteligente economicamente nós, no Brasil, com uma biodiversidade riquíssima como a gente tem, que ficar ainda derrubando floresta, ao invés de aumentar a nossa produtividade, que a gente tem espaço para melhorar nas áreas já convertidas, né? Nas áreas já desmatadas. Então, esses são os temas que a gente olhou para o setor de agricultura, sempre olhando também para alguns dados econômicos, para produtividade e tal, né? Então, aqui, na verdade, vou colocar. Cadê o do imóvel? Os temas do imóvel. Eu vou mudar de ordem. Vou começar pelo imóvel rural, seguindo a ordem que as coisas acontecem. É, Então, é perguntada a área, produtividade, né? O que é produzido na área e peso em toneladas, número de empregados permanentes, temporários, etc. E aí, os indicadores para os quais a localização é relevante são impactos na biodiversidade terrestre, manejo do solo, uso de fertilizantes, controle de pragas e doenças,
Então, nesses dois temas, a gente olha para a questão de fertilizantes químicos e biofertilizantes, é, pesticidas químicos, mas também biopesticidas, biofungicidas, pesticidas físicos, etc. Tem havido muita evolução tecnológica aí nessa área, né? Gestão de resíduos sólidos, o manejo de resíduos aí pode ser usado, seja para produzir energia, para produzir adubo, né? Ou pode ter a destinação tradicional, que não é a ideal. É, a gente pergunta se tem queima de resíduos, por exemplo, que é algo que tem emissões, além de alguma poluição atmosférica que pode existir. Gestão de recursos hídricos, gestão de efluentes, está faltando aqui, mas tem gestão de efluentes também, adaptação às mudanças climáticas, impactos socioeconômicos da atividade e a poluição atmosférica, considerando emissões não GE, que não costumam ser muitas no caso do imóvel rural, mas pode acontecer alguma fumaça de queimadas, algum produto químico que é usado que produz alguma emissão poluente. Para indicadores que a localização não é relevante, a gente olha para emissões, e aí tem perguntas específicas para todo tipo de origem de emissões, né? Combustíveis usados nos veículos, combustíveis usados nas máquinas, né? Nos equipamentos, emissões oriundas de energia elétrica, é, oriundas do manejo de resíduos, do uso de fertilizantes, que é bem relevante. Então, a gente olha para todas as fontes, né? Pergunta que estratégia o imóvel tem para mitigar as mudanças climáticas. A gente pergunta sobre eficiência no uso de recursos. Cada um desses temas tem várias questões, não é uma só, não, tá? Consumo de energia elétrica, né, que envolve tanto a análise da matriz energética quanto a eficiência energética, combustíveis, tanto para veículos quanto para equipamentos, também se olha se existe já uso de biocombustíveis e manutenção para economizar combustível, etc. A comparação entre o uso de fertilizantes químicos e biofertilizantes, né? Se houver áreas em que eventualmente só se usa fertilizante químico e outra que usa os dois, a gente também pede para informar se existe algum armazenamento aí de plantas para efeito de preservação do patrimônio genético, índices de desperdício alimentar durante o transporte, né, ao longo da cadeia, segurança do produto, então a gente olha para recall, padrões globais em termos de segurança alimentar, saúde e segurança dos trabalhadores e fidelização e satisfação de clientes, número de anos que os clientes permanecem, quando é que foi feita uma pesquisa. Normalmente no imóvel rural nem sempre vai ter até essa pesquisa, né? Mas se tiver, é interessante conhecer esse dado. No caso das empresas, a primeira observação que a gente faz também é que é preciso olhar para todos aqueles indicadores que eu acabei de apresentar para a cadeia de produção. Idealmente, é preciso fazer isso, né? Quando a gente está falando de desempenho, as empresas têm que olhar para todos aqueles indicadores em relação à cadeia de produção. É, então, de novo, começamos com indicadores econômicos, aí esse tema do rastreamento da cadeia de fornecedores, e os temas não são muito diferentes, né? Tem os riscos à saúde e segurança das comunidades adjacentes, direitos de comunidades tradicionais, como a gente já está falando de empresas maiores, se espera um pouco mais de estratégia definida para lidar com esses temas. E também aqui, esses temas de trabalho infantil irregular e trabalho análogo ao escravo, não é que eles não estão no caso do imóvel rural, mas o que leva a concluir pela existência de trabalho análogo ao escravo é justamente são as condições de saúde e segurança do trabalho. E tem muitas questões lá, cerca de 20 questões, sobretudo quando o trabalhador mora na propriedade, que é comum na área rural, várias questões envolvendo higiene, segurança dos trabalhadores, que se elas não forem observadas, você pode ter indício de trabalho escravo.
Você pode ter trabalho análogo ao escravo, né? É um setor que tem um percentual alto no Brasil ainda, né? Alto comparado com outros setores, eu quero dizer, né? Construção civil, indústria têxtil e agronegócio são os três setores que têm índice mais alto de trabalho escravo. É, enfim, agora vamos para o setor de pecuária. De novo, vou começar no imóvel. Aqui tem vários temas novos, vocês podem ver que a lista é mais extensa, né? Muitos temas relativos à nutrição do animal. Se ele é alimentado só com pastagem, que é possível, se ele é alimentado também com ração, se ele é alimentado também com sal mineral, se existe uma dieta para reduzir a metanogênese, né, as emissões de metano, que é uma fonte de emissão que na agricultura já não existe, mas aqui existe, porque faz parte, aí é uma consequência do processo digestivo do animal. É, que é mais que tem de diferente? Em relação à saúde e segurança dos trabalhadores, também tem vários itens específicos relativos ao manuseio, né, o contato com o animal, tem vários itens novos relativos à gestão de resíduos e evitar a contaminação de cursos hídricos, para que o gado não chegue na água livremente, por exemplo, não chegue nas áreas com vegetação livremente para não causar danos. É, então, tem várias, tem tudo que tinha em agricultura e um pouco mais, né? Sabendo que algumas propriedades têm as duas, né, gente? Tem as três atividades, inclusive. Idealmente, até um imóvel que tenha um bom desempenho climático e socioambiental, ele vai ter exploração florestal em alguma medida, e é possível fazer manejo em reserva legal, por exemplo, né? Na APP não é possível, mas na reserva legal é possível. E também a pecuária não necessariamente, mas quanto à agricultura é importante fazer a rotação de culturas, que é um tema que está lá quando a gente fala de manejo do solo. Item de manejo do solo, eu não comentei, mas é um item bem detalhado também para prevenção de erosão, prevenção de degradação química, de degradação física do solo, perda de minerais, etc., que podem comprometer a fertilidade do solo. Aqui no manejo florestal, a gente mudou agora para florestas. Tem um tema novo aqui que é a gestão de impactos visuais da operação. Riscos de incêndios é um tema que entra também em agricultura e pecuária, né, onde tem florestas, sobretudo em áreas sujeitas a riscos de incêndios, como é o caso do Cerrado brasileiro, especialmente, mas risco de incêndio criminoso existe para qualquer área, como a gente tem visto no Brasil, infelizmente aconteceu em vários biomas recentemente. Então, é um tema relevante para todas as áreas, mas quando a gente pensa na exploração florestal, o risco é maior, então os padrões trazem com uma profundidade maior a questão da gestão dos riscos de incêndios, e as taxonomias também trazem que tecnologias que são usadas aí, se é drone, monitoramento por satélite, é, monitoramento humano também, comunitário, e as tecnologias para reação rápida, uso de inteligência artificial para procurar prever onde é que os incêndios vão ocorrer com base em anos passados, etc. Então, esse é um tema que tem muito mais profundidade aqui. Em relação à saúde e segurança dos trabalhadores, tem vários indicadores novos, porque o manuseio de toras, né, o corte de árvores também tem riscos novos para a segurança dos trabalhadores. O tema das certificações poderia ser olhado em qualquer cultura, na verdade, se existir uma certificação para aquela cultura, mas ele tem um peso muito maior aqui, é muito mais comum que os padrões tragam o tema certificação aqui, porque o percentual de ilegalidade na cadeia da madeira, por exemplo, no Brasil é muito alto, então a presença de uma certificação é muito valorizada aí pelo mercado, né? Então, aqui ele também está previsto. E, claro, existem algumas
diferenças, não são muitas, mas são importantes em relação à manejo florestal e silvicultura, porque no caso de silvicultura a gente está falando de florestas plantadas, né? Quando eu comecei a revisar o trabalho da engenheira florestal, Ana Carine, que fez esse mapeamento para nós, eu li o termo colheita, floresta plantada, colheita, etc. Eu fiquei até surpresa, mas é disso mesmo que se trata, usa-se o termo colheita no setor de florestas plantadas, cujos produtos são menos variados. Aqui a gente está falando basicamente de madeira e de papel e celulose, né? Madeiras mais comuns no Brasil, eucalipto, pinos, tal. Enquanto que no manejo florestal também se produz madeira, importante notar, mas existe um manejo de uma maneira que nunca você tem o corte raso em toda a área em que existe cobertura florestal, e a gente está falando aqui de madeira nativa, né? Madeiras mais nobres, e a gente está falando aqui de vários outros produtos florestais não madeireiros que podem ser explorados. Como apresentação geral, é isso. Acho que a gente está bem aí dentro do tempo para poder aproveitar bastante aí a participação dos nossos debatedores convidados. Eu vou começar com o Fujihara, o Marco Fujihara, que é engenheiro agrônomo com uma vasta experiência profissional aí no setor, trabalhou para a FAO no início da carreira, inclusive em Moçambique, tem um imóvel rural próprio com produção de azeite no sul de Minas, né? Mas ele trabalha no mercado financeiro também há mais de 20 anos e é um dos pioneiros com registro de crédito de carbono no Brasil, consultor do Banco Mundial, enfim, eu não conheço toda a biografia do Fuji, para ser bem sincero, mas ela é bem vasta. Conforme os anos de experiência vão passando, a biografia vai ficando longa, né, meu caro? E tem essa vantagem. E se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou começar com a pergunta que a gente vai direcionar para você. Todos vão ter a liberdade de fazer considerações sobre temas que eventualmente eu não abordei nas perguntas, todos vocês, mas eu pensei em algumas perguntas direcionadas, então vamos lá. Primeiro, eu queria que você abordasse, Fuji, porque o objetivo de uma iniciativa como essa, assim como tantas outras ferramentas que existem no setor financeiro, é fazer com que o setor financeiro cada vez menos financie atividades que causam danos, a atividades agrícolas que causam danos climáticos e socioambientais, e cada vez mais financie atividades que trazem benefícios climáticos e socioambientais, e, claro, econômicos também. Então, eu queria que você, considerando o contexto brasileiro, comentasse quais você considera os principais desafios para que esses objetivos sejam alcançados, ou seja, que o fluxo de capitais e mesmo a cobertura de seguros também do setor financeiro esteja cada vez mais alinhada a atividades agrícolas sustentáveis. Você está com o microfone fechado. Vamos lá, então. Bom, vamos lá. Eu acho assim, eu penso que tem algumas coisas que a gente precisa colocar, né? Por exemplo, quando você falou de silvicultura, que você ficou assustada porque é colheita e tal, a gente demorou um tempão para fazer isso, para mostrar que silvicultura é uma cultura agrícola, como outra qualquer. Por isso que a gente usou essas terminologias e tal. Eu participei desse processo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, se a gente pensar no dinheiro rural, e o dinheiro rural no Brasil é o dinheiro dividido em três partes, a gente já comentou com você esse assunto, mas é sempre em três partes. É uma parte que está ligada necessariamente a barter, a troca de produtos agrícolas por insumos, em geral, fertilizantes e agroquímicos. A outra parte está ligada necessariamente a traders, com antecipação de recebíveis de traders ou coisas do tipo. E aí eu digo que 30% de um, 30% de outro e os 30% dos bancos. E desses 30% de bancos deve ter aí uns 60, 70% do Banco do Brasil. Então, nosso dinheiro rural é muito concentrado. E no mercado de capitais, isso é muito pequenininho, é muito
peanuts, porque a gente não está acostumado a usar instrumentos de mercado de capitais agora que as pessoas estão começando a utilizar o CRA, por exemplo, enfim, tem alguma coisa surgindo, mas a gente nunca teve a capacidade de utilizar isso. O seguro agrícola, por exemplo, no Brasil, hoje é inexistente. Hoje é inexistente, porque depende de dotação orçamentária, depende de uma série de coisas. E os instrumentos que o setor agrícola tem e o setor rural tem são muito pequenos também, né? Quer dizer, quando você pensa, por exemplo, que. Eu vou dar um exemplo do estado de Minas Gerais. 3% do CAR de Minas está validado. 3%. Então, como é que você quer ter instrumentos de política agrícola que sejam referência ou que tenham alguma referência no mercado de capitais quando você não tem nem o CAR validado em alguns estados, né? Alguns estados isso está mais adiantado, São Paulo está um pouco mais adiantado, e tal, mas é sempre a dificuldade disso. Agora mesmo, a semana passada saiu um decreto novo, um decreto, não sei se foi uma lei que já prorroga o prazo de georreferenciamento das propriedades, que era até o fim. Decreto, né? É o decreto, isso eu não me É um lembro. decreto e ele, na verdade, ele afasta a exigência, foi. É uma exigência que Então, existia desde 2002, né? É um Então, absurdo. a gente, como é que você quer criar instrumento financeiro se nem georreferenciamento da propriedade eu tenho, né? Se eu usar aquilo como garantia, como, né? Então, Hum, fica muito difícil, porque o instrumental de crédito está sempre ligado ao instrumental de garantias, de uma maneira ou de outra, né? Então, uhum, fica muito complicado. Essa do georreferenciamento, quando o pessoal me contou isso, eu falei, não é possível, pô. É, essa é a base de garantias, porque as garantias do crédito rural basicamente são garantias hipotecárias, são garantias, não uhum, existe garantia fiduciária no rural, né? uhum, Então fica muito complicado quando a gente tenta desenvolver instrumentos econômicos ou instrumentos financeiros novos e ao mesmo tempo tem um monte de gente puxando para trás isso, dizendo, não pode fazer mais, não precisa mais fazer georreferenciamento. Se eu não fizer georreferenciamento, eu não sei nem onde está a propriedade. Como é que o uhum. analista do banco ou qualquer coisa, de uma trader, vai descobrir aonde está o raio da propriedade? Entendeu? É adiamento mesmo, estou verificando, é o decreto 12.689. Mas é uma É. exigência que já estava prevista desde 2002, 2003, Leila Então, e deve se agora foi prorrogado até lembrar. 2030, né? Se não me engano. 2029, 21 de outubro 29. de 2029. Isso. Nós, nós somos, a CIS, uma das organizações que está participando de um manifesto, a gente não está liderando, mas a gente assinou um manifesto pedindo a revogação desse decreto. Mas de qualquer maneira, vai ser muito difícil convencer quem assinou o decreto ou quem pressionou pelo decreto a mudar isso, né? Então, a minha percepção é assim, não adianta, se a gente quiser criar instrumentos financeiros novos, tem que vir acoplado de uma série de outras coisas que permitem que esses instrumentos financeiros possam florescer. Esse decreto, pra mim, essa coisa do georreferenciamento era uma coisa que pode permitir o florescimento de outros instrumentos. Entendeu? Isso é uma questão chave e vale não só para a agricultura, como para a pecuária e para Não, vale para a florestas garantia também. Qualquer hipotecária, imóvel né? rural. É. É a garantia hipotecária. Então, Obrigada, assim, Fúvio. a minha percepção é que a gente precisa pensar mais sistemicamente, não só no crédito, mas no crédito, na garantia, nos sistemas de garantia e como é que essas coisas podem se juntar num todo. E de várias maneiras, de barter, de trader e de bancos. Certo, Deixa eu parar de perfeito. falar, senão a Leila vai ficar brava comigo. Fala, Leila. A Leila é economista, gerente da Agroícone, que é uma consultoria especializada nos setores de agropecuária. Posso dizer que florestas também, né, Leila? É líder da Força-Tarefa de Finanças Verdes da coalizão Brasil, Clima e Florestas e Agricultura, de lá que a gente se conhece. A Assis participa desde 2018 da coalizão. E uma grande especialista em crédito rural, mas também seguros também tem estudado e feito contribuições importantes em relação ao seguro rural. E agora a gente está buscando fazer algumas entregas interessantes juntas aí para mercado de capitais, já que, embora seja pequenininho, está crescendo aí a participação do mercado de capitais para o financiamento do agro. Bom, a pergunta para a Leila é a mesma pergunta que eu fiz para o Fuja. A primeira pergunta para a Leila é a mesma que eu fiz para o Fuja, mas direcionada para a pecuária, para que as conversas fiquem aí complementares, né?
tanto. A gente sabe que os desafios muito maiores são na pecuária de corte, né, Leila? Mas se você quiser trazer algum específico para a pecuária leiteira também, fica à vontade. Os questionários já estão publicados, tá, gente? Faz 20 minutos, naquele link que eu coloquei aqui no início, eu esqueci de mencionar, a gente finalizou a diagramação 3 minutos antes de começar o evento, a revisão da diagramação. Mas quem quiser abrir enquanto a gente está aqui falando, para fazer perguntas específicas, fique bem à vontade, tá? Leila, a palavra é sua. Obrigada, Lu, pelo convite. Bom dia a todos. Vamos lá, vou tentar trazer as respostas de uma forma mais geral e depois específica, né? A gente ainda tem limitações para financiar a transição ou atividades com impacto ambiental, social e climático positivo, de uma forma bem geral no agro, que são as limitações aí do processo de valoração do capital natural, dos ativos, como solo e água. Isso aumenta custos de transação. A gente ainda carece de metodologias adaptadas para o nosso contexto tropical. Elementos como biodiversidade, que você coloca ali nos questionários, por exemplo, né? É, 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 Quais são as fontes, você até coloca as fontes, etc., mas ainda há aí uma certa dificuldade da gente incluir, valorar esses ativos que têm aí impactos no capital natural e no solo e na água e na biodiversidade de forma geral. E com isso a gente vai para os custos crescentes de transação e de monitoramento, né? Quando a gente tem esse tipo de limitação, é intrínseco que aumenta o custo de transação para poder monitorar, para poder rastrear esses ativos. E isso acontece muito obviamente na pecuária de corte especificamente. Então, quando a gente olha aí mais especificamente para as cadeias de valor e dos ativos, quando a gente olha para a pecuária, normalmente o que é financiado é o animal, né? A aquisição de animais, porque ele é tanto o ativo financiado como o lastro das operações financeiras, tá? E hoje, por exemplo, a gente não tem nem qual é a qualidade da pastagem que aquele animal vai ser inserido como um requisito para financiar a aquisição daquele animal. Esse é um trabalho até que a gente vem trabalhando muito, inclusive em conjunto lá na coalizão, né, para a observância da qualidade da pastagem. Ou seja, mesmo o financiamento ele pode até corroborar com o processo de degradação das pastagens e trazer outros efeitos indiretos, como o próprio desmatamento, né? Agora, como que a gente faz essa transição para financiar o que aquele imóvel precisa para estar em jornada de sustentabilidade, que seria aí incorporar os sistemas produtivos sustentáveis, tanto uma intensificação produtiva, recuperar esse pasto com os sistemas rotacionados, ou mesmo sistemas integrados, etc. A gente tem outra dificuldade que é a financeira, né? Financiamento de longo prazo, a gente tem longo payback, principalmente na atividade pecuária. A gente tem baixa renda desse produtor se ele está inserido numa atividade com baixa produtividade, incerteza sobre a viabilidade econômica. Isso tudo limita o apetite das instituições financeiras e não só, né, dos investidores. Como um todo, né? Por exemplo, quando a gente compara uma viabilidade econômica de intensificar a pecuária no estado do Pará, é muito pior do que no estado de São Paulo, por exemplo, né? Pecuária para pecuária. E, e aí a gente tem uma incerteza muito grande em relação ao retorno financeiro daquela atividade. Então, a gente acaba que fica nesse ciclo do mais do mesmo e piorando aí o processo de degradação da pastagem, né? E a outra dificuldade é a fragmentação, né, da cadeia de valor, dos fornecedores de gado, que limita essa capacidade de avaliar e monitorar, como todos sabem, né, a pecuária, por exemplo, tem diversos elos produtivos, e para garantir que aquele financiamento é sustentável, tem que conhecer toda a cadeia de fornecedores, como a Lu colocou ali
nos questionários, e o problema emblemático é a fragmentação desses elos, né? Os produtores indiretos da cadeia, quer dizer, tem o bezerro, pode ter uma recria no meio, pode ter o processo de engorda, e, de novo, a gente recai no custo de transação, recai no custo de monitoramento e na incerteza de garantia de originação, mesmo dentro do próprio imóvel rural que faz a engorda do animal, porque ele não consegue, ele mesmo não consegue saber onde nasceu aquele animal até chegar na sua propriedade, né? E a gente ainda carece da implementação. Agora, a gente tem a política nacional de rastreabilidade individual de bovinos, mas com um processo longo de implementação até 2032. E todos sabem que usar a guia de trânsito animal tem as suas limitações por conta que a rastreabilidade sanitária é feita por lote e dificilmente e a gente não consegue separar, né, a origem desses animais. E ainda, né, já aproveitando aí que você comentou de mercado de capitais, a gente tem essa dificuldade de rastrear o lastro de determinado ativo sendo financiado, que não é algo trivial. A fragmentação dos instrumentos financeiros também traz essa dificuldade de rastrear, de monitorar e garantir que aquele financiamento, aquele ativo, né, aquele título de dívida, é, a, é de fato sustentável e também aumenta aí o custo de transação relacionado a essa rastreabilidade e o monitoramento. Acho que é isso, Lu. Obrigado. Maravilha, começamos bem aí também com a sua primeira resposta, né? Eu destaco na sua resposta, quando a gente pensa em pecuária especificamente, dois pontos, porque alguns dos temas que você apontou valem para os outros dois setores, como a incerteza quanto ao retorno financeiro, tal, né? O ciclo longo de pagamento para a floresta é ainda pior. Mas bem específico da pecuária, a questão do rastreamento da cadeia de fornecedores e as eventuais condições de degradação das pastagens, né, Leila, do ponto de vista de desafios para a pecuária. E, claro, tem o desafio específico do mercado de capitais que você colocou, e dentro do rastreamento, a questão da GTA. Faltou eu fazer um resumo aí do que você falou, Fuji, mas além da questão do georreferenciamento, que também vale para todos os setores, eu destaco a questão que você sempre menciona e que tem muita referência, que tem muita relevância, que o setor agrário brasileiro ele tem outras fontes de funding para além do setor financeiro, que são as traders e as barters, né? As traders que compram a safra e as barters que são as empresas que fornecem os insumos e que precisam. E a gente pode chegar nelas via setor financeiro, via mercado de capitais, porque normalmente a gente está falando de grandes empresas e a gente tem como chegar nelas via setor financeiro nessa linha, né? Vamos voltar a esse tema mais adiante. Bruno, a mesma pergunta para você, agora eu te dei a tarefa mais difícil, então é, Não, vou imagina. mas talvez mais interessante, porque a gente deveria conhecer melhor no nosso país o setor florestal, o potencial extraordinário que ele tem para isso, tanto para a silvicultura quanto para, sobretudo, para o manejo florestal. Então, queria que você comentasse os principais desafios que o setor financeiro encontra se ele quiser financiar atividades florestais sustentáveis e evitar ao máximo financiar atividades vinculadas ao setor florestal que são insustentáveis, por exemplo, a exploração ilegal de madeira, que Perfeito. ocorre Eu vou bastante. entrar em silvicultura e manejo, sim. Eu só queria fazer um rápido complemento, até porque o Fujihara e a Leila foram impecáveis nos pontos que comentaram, mas acho que também acaba suscitando em algumas reflexões, né? Quando o Fuji menciona ali a operação de barter, quer dizer, isso não é um desafio só para os bancos e a participação dos bancos nos modelos de financiamento, mas uma operação de barter para o produtor rural também muitas vezes é um desafio e representa uma falta de opção, uma falta de disponibilidade, né? Uma revenda, quando negocia
negocia o barter com o produtor, normalmente é ela quem determina o preço. Muitas vezes no futuro o produtor tá com a referência atual, com uma dificuldade de previsão. E tem o tal do pacote tecnológico que é vendido, que assim como a gente vê em outros segmentos, ocorrem vendas casadas e o produtor muitas vezes é obrigado a comprar até o que ele não precisa. E isso, de uma maneira ou de outra, prejudica todos os elos da cadeia, né? Eu não estou determinando isso como regra, mas estou colocando situações que eventualmente acontecem. E tem uma Bruno, outra eu questão, deixei de te apresentar, quero me corrigir. fica à vontade. Não vai ser uma apresentação exaustiva, também, mas o Bruno, pelo que eu sei, tem pelo menos uns 15 anos de experiência com finanças sustentáveis. Ele foi sócio da consultoria Resultante, foi lá que a gente se conheceu. O Bruno é Perfeito. administrador de formação, hoje ele é diretor de uma consultoria especializada em agricultura sustentável e agro, e conectando isso com o setor financeiro, né, Bruno, imagino. Perfeito, E ele é perfeito. também consultor do LAB, Laboratório de Inovação Financeira do GT de Finanças Verdes, que tem dois subgrupos, um é agricultura, mas a agricultura entenda-se agropecuária, na verdade, Perfeito. e também do o subgrupo do mercado de crédito de carbono, então também é um tema que você tem atuado, né? Isso É mesmo. isso, acho que Isso mesmo. é o que eu sei, pelo menos. É isso. Aí, grosso modo, é isso. E eu não quero me estender no complemento na adição ao que os colegas trouxeram, mas esse ponto de vista do produtor, né, que além a agricultura é altamente dependente de financiamento, de alavancagem, há uma dificuldade de disponibilidade desse recurso, de preço desse recurso e, sobretudo, do timing desse recurso, porque o agricultor, quando ele precisa naquele momento. E aí ele recorre a alternativas como o barter, que é uma jabuticaba, né? Só existe no Brasil, e eu não estou aqui condenando ou dizendo que o barter tem que acabar, mas para que a gente encontre meios mais equalizados de operações. E tem uma outra questão que a Leila também comentou sobre o desconhecimento, ou sobre a falta de dados, a questão de infraestrutura, né, de acesso à informação, que não deixa de ser um problema geral das três negócios aqui, e, sobretudo, o que a gente também, de alguma forma, olhando para a agricultura, que é o forte, entende que hoje os modelos das instituições financeiras, ele, de alguma maneira, tem fragilidades importantes, né? Se a gente observar as ferramentas que disponibilizam dados, que disponibilizam informações, e muitas delas hoje já em base tecnológica, elas vão olhar questões situacionais, elas vão olhar em que região que o produtor está, qual o tamanho desse produtor, qual é a cultura, e uma lista de conformidades, como trabalho escravo, licença, desmatamento, se tem algum alerta, embargo, etc., mas quase nada a respeito do manejo porteira para dentro. E aí você tem dois problemas. O primeiro é que se eu estou olhando a combinação entre edafoclimáticos e manejo, no edafoclimático, eventos que eram de cauda passam a ser recorrentes, então eu estou um pouco míope nessa minha avaliação. E se eu não estou olhando o manejo, quer dizer, eu perco a sensibilidade de individualizar o caso, de como é feita a gestão da propriedade de cada produtor. E eu passo, então, a estabelecer uma régua de custo de capital que ela é disseminada e aí eu penalizo alguns em detrimento de outros. Eu acho que, de alguma maneira, isso é um pouco do desafio do que você tem colocado na pergunta, Luciane. Mas vamos lá, né? Vamos ao que você me pediu aqui, e eu fiz algumas notas enquanto você falava. Acho que o primeiro ponto, eu vou tentar ser bem breve. O primeiro ponto é vamos segregar a silvicultura de um manejo florestal, tá certo? Silvicultura, normalmente, a gente está falando de produtores um pouco mais, vou dizer sofisticados, mas vou dizer organizados, tá certo? Até pela necessidade de capital, necessidade de áreas, e o financiamento a esses produtores normalmente também são capitais mais pacientes, são ciclos longos de cultura, né? Quando a gente fala de eucalipto, está falando de pelo menos 7 anos, mais 7, 15 no total. Então, há uma questão bem específica aqui, e que os selos, as certificações cobrem uma parte
não o todo, mas cobrem uma parte daquilo que é importante de ser observado, de ser avaliado, e que de alguma maneira refletem em redução ou um olhar para risco. No pilar de manejo florestal, a coisa é diferente, muito mais pulverizado, né? Desde pequenos agricultores, agricultores familiares, se a gente estiver falando de produtos não madeireiros, e é daqui talvez que tenha já algumas práticas e um olhar importante para quando a gente está falando dessa transição. Então, os desafios, eles são os mesmos, eu corroboro mais uma vez com a Leila, então a questão do CAR incompleto, ou das sobreposições de áreas, a questão do ordenamento territorial, para falar além até de regularização fundiária, né, que não é um assunto tão simples, os custos de diligência, a necessidade muitas vezes de estar em loco, de assessoria técnica, né? Mas, sobretudo, eu tive essa semana que passou a oportunidade de conhecer o trabalho de um professor americano, Salo Kozlowski, que trata e fala muito sobre produtos de florestas tropicais. E é aqui que a gente repara o quão distante a Amazônia está de outras regiões, como, por exemplo, Taiwan, né? A Amazônia, se a gente olhar no cenário global, ela tem a participação que não chega a 1% dos seus produtos comercializados com o mercado externo, enquanto outras localidades, até na Ásia e mais distantes, representam 15%, 20%. Se você olhar Taiwan, 45% do mercado de pimenta do reino está concentrado em Taiwan. Então, aqui o que eu quero trazer é a dificuldade, de novo, do setor como um todo ou regional. Se a gente falar, por exemplo, de floresta ou de bioma amazônico, relacionado à infraestrutura, a acesso a mercado, a como é que a gente. Qual que é o ponto? Você traz a questão da transição, né? Para a gente sair de uma economia cinza ou de uma atividade que gera impactos, a gente precisa vislumbrar as oportunidades de negócio da economia verde ou da economia de baixo carbono. E aqui a minha provocação é que não pelo mero incentivo em taxas e prazos, ou não tirando a importância, mas somente com operações de blended finance, né? Como é que a gente traz isso para uma visão de mercado, efetivamente? Como é que a gente transforma isso em negócio atrativo para todo mundo? E talvez boa parte da solução esteja aí. Algumas práticas que vêm acontecendo no mercado financeiro, olhando para nichos, por exemplo, produção de cacau ou feita até por agricultores familiares, elas vão ser baseadas em assistência técnica, mas, sobretudo, em arranjos de garantia, que foi algo muito falado também, garantia solidária para que eu tenha a garantia do território. Mas isso é nicho, isso talvez o ganho de escala ou o saldo financeiro positivo ele ainda seja muito dificultoso, né? O que eu defendo aqui é, na verdade, uma ação combinada. É que a gente olhe isso do ponto de vista de política pública e que role um incentivo e que aconteça, de alguma maneira, a viabilidade econômica, tanto para quem financia, mas também para quem está tomando esse crédito. Por fim, a gente está aqui falando de produtos não madeireiros. O primeiro que vem à cabeça quando se fala de Amazônia é o cacau, é o açaí, mas existem vários outros produtos que poderiam estar contemplados nessa lista, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a castanha do Pará, por exemplo, é processada na Bolívia. O quanto que a gente não leva disso para fora da nossa fronteira? Ou se a gente está falando de atividades ilegais, que é um dos pontos aqui de como combater, né, Luciane? Algumas cidades na Amazônia têm boa parte do PIB orientado para atividade legal, porque isso gera mão de obra, seja ela de tratorista, seja ela de motorista de caminhão, etc. Como é que a gente emprega essas pessoas a partir das oportunidades de negócio, economia verde? Então, acho que essa transição ela é para além do mercado financeiro, mas impulsionada pelo mercado financeiro, que é angular, né? Desculpa se eu me estendi aqui um pouco, mas eu queria fugir daquilo que já foi dito, que é uma verdade que se aplicaria de certa forma aqui também.
Obrigada, Bruno. Agora é a mesma pergunta para os três. Eu queria que vocês comentassem com a olhada que vocês já puderam dar nos questionários e a partir da apresentação que eu fiz também, para que vocês acham que eles podem ser usados, né? Qual a utilidade que eles podem vir a ter? Antes eu queria fazer uma pequena observação. Você comentou isso na apresentação, mas quando você fez os questionários. Mas assim, eu entendo que cultura permanente é completamente diferente de cultura anual, entendeu? Uhum, Você plantar uma soja que demora 120 dias para você colher, e você plantar uma azeitona que demora 4 anos para dar a primeira safra, são coisas completamente distintas. uhum, E aí eu estava discutindo esse assunto outro dia com os agrônomos do Sicredi, entendeu? uhum, Porque eu entendo que uma lavoura permanente, como o café, cacau, ela tem uma outra forma de ser avaliada do que simplesmente a safra. A safra talvez seja a questão menos importante da lavoura permanente, porque a safra é anual. Eu tenho uma safra café anual, eu tenho uma safra anualmente só. Enquanto que a lavoura de ciclo curto, soja, eu posso fazer 3 safras no mesmo ano. O milho eu posso fazer 3 safras no mesmo ano. Então, as uhum, avaliações econômicas dessas coisas, ou as avaliações dos riscos dessas coisas, na minha cabeça são completamente diferentes. E aí veio aquela questão, né? Como é que a gente considera, então? Eu entendo que numa cultura permanente, de novo, cacau, café, coisas dessa natureza, isso tem, fruticultura? silvicultura, isso tem que ser considerado uma benfeitoria, né? Até a primeira safra. Porque você está preparando aquilo para ter uma primeira safra em 7 anos, no caso da silvicultura, ou em 6 anos, né? Mas isso é um entendimento que os bancos não têm. Por que que os bancos não têm isso? Porque eles conseguem, eu não sei como é que eles conseguem avaliar eucalipto igual a soja. Eu não consigo entender, minha cabeça é completamente diferente. Então, Uhum, posto essa observação, eu acho que valeria você pensar em segregar essas culturas, culturas uhum, anuais e culturas permanentes, porque a avaliação disso são completamente diferentes. E aí eu quero pegar um pouco o gancho da história do Bruno aí, né? Bruno, a grande dificuldade em agricultura, seja ela de ciclo curto, como é soja, milho, algodão, e agriculturas mais perenes, a grande dificuldade é sempre compor um leque de como é que eu faço o fluxo de caixa desse treco, né? No caso da soja, né, a gente fez um trabalho no Mato Piba um tempinho atrás. Eu tinha na mesma lavoura, na mesma área, 3 safras no mesmo ano, né? Eu tinha soja, milho e soja, né? Então, olha só, olha a rentabilidade desse cara. E ao mesmo tempo, como é que eu comparo esse cara com o eucalipto que estava do lado, né? Entendeu? Não dava para comparar, é impossível. Então, a gente tem que entender que a comparabilidade tem que se dar em função da sazonalidade das receitas. Eu acho que essa é a grande questão. Enquanto não tem sazonalidade de receitas, não tem como comparar, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer. do ponto de vista financeiro, Fuji, mas do ponto de vista de impactos climáticos e socioambientais, você não vê nada em comum? Não, porque assim, do ponto de vista de impacto, por exemplo, se eu fizer uma lavoura de agro-silvicultura, certamente o agro vai ter receitas ou impactos tão grandes quanto a silvicultura, se estiver na mesma área. Eu preciso só entender o que que é o impacto de quê, né? Se estou falando de Uhum, impacto do solo. Mas tudo isso eu quero chegar num conceito novo, e aí eu quero discutir tendências. O conceito novo que está na mesa, gente, chama-se agricultura regenerativa. uhum, Tá? Esse é o conceito na mesa. Agricultura regenerativa não é nenhum neguinho que fica se amarrando em árvore. Primeiro tudo, vamos entender isso. Não é uhum, nenhum, é diferente de agricultura orgânica, né? É diferente de agricultura de qualquer outra. Agricultura regenerativa são práticas agrícolas que eu reconstituo a fertilidade natural do solo a partir de práticas agrícolas. Então, certamente. Hoje, por exemplo, eu trabalho com alguma coisa de agricultura regenerativa, e aí, se eu pegar pelo lado financeiro, Lu, tem que ser diferente. Quer dizer, a soja regenerativa tem que ser, o custeio da soja regenerativa tem que ser diferente do custeio da soja normal. Porque eu preciso recuperar o solo antes de plantar a soja. Então, eu tenho que regenerar o solo. Então,
Essa é a tendência que eu estou vendo. E a agricultura. Se Deus quiser, gente, se Deus quiser, daqui a 10 anos tudo vai ser agricultura regenerativa, tá? Se Deus quiser. Porque ela é mais barata. Só por isso, não é porque todo mundo é agricultor teve. Não, porque ela é mais barata. Ela E mais consome produtiva ao mesmo tempo. e mais produtiva. Então, certamente a gente vai ter uma grande transformação na agricultura daqui a alguns anos. Então, entendendo isso, que instrumentos que a gente pode adaptar? O custeio agrícola para a regenerativa não vale no plano safra, porque é um plano de 120 dias. Não vale, tem que ser outro tipo de abordagem. Então, de novo, eu queria pensar em tendências para que a gente pudesse enxergar ali um pouquinho à frente e queria pensar nessa história das diferenças de abordagem de agricultura perene e agricultura sazonal, a sazonalidade das receitas. Isso também tem impacto no solo e tem impacto no clima. Por exemplo, o café, que eu faço a primeira colheita com 4 anos, em algumas regiões com 5, outras com 3, enfim, eu consigo regenerar o solo nos 3 anos anteriores, entendeu? E se eu Hum. plantar só soja, eu não consigo. Então, uma cultura permanente pode ter muito mais benefícios climáticos do que uma cultura anual. É uma questão de medir esses esforços. A Exalc está fazendo alguns trabalhos nessa área, o pessoal lá do C Carbono está fazendo uns trabalhos nessa área. Daqui a pouco a gente vai ter alguns resultados bem legais. Então, era isso que eu queria chamar a Bacana. atenção. Bom, desculpa se eu me alonguei, me perdoe. Sem problema, Fujo. Enfim, na verdade, eu concordo totalmente que você precisa de indicadores diferentes para culturas anuais e perenes, mas a profundidade que a gente olha para alguns temas aí, tendo usado todas essas fontes que a gente usou, na verdade, já contempla uma série de temas que você mencionou, referentes a manejo do solo, impactos na biodiversidade terrestre e tudo mais. Mas e por isso, no início também, a instituição financeira tem que analisar o que está sendo produzido. Mas eu desconfio que isso que você falou seja plena verdade, assim, a questão do ciclo financeiro, normalmente, a não ser caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem critérios específicos por culturas, aí sim. Mas fora o Banco do Brasil, é, e talvez algumas cooperativas de crédito tenham na sua Não, o região, Banco porque do é uma Brasil região tem que isso produz porque muito. é o core business dele, né? O core business do Banco do Brasil é agro. Eles têm uma diretoria de agronegócios específica para isso. E o Banco do Brasil é um grande financiador do agro, é o maior financiador do agro. Não, muitos bancos têm diretoria de agronegócio e ele é relevante também em tudo quanto é setor. Cujo 20% do mercado de crédito brasileiro, em geral, não é só 20% é Banco do Brasil. Mas eles têm esse protagonismo sim, e eles conhecem os indicadores por cultura. Mas você tocou num ponto fundamental, que é porque a questão econômico-financeira tem que entrar né, tem que entrar no jogo, essa questão do ciclo, da duração do ciclo do fluxo de receitas, etc., é bem interessante. Leila, a palavra é sua. Você pode também fazer sugestões para aprimoramento, mas se você tiver algum comentário sobre como é que seria possível usar o questionário do jeito que ele está agora, seria interessante te ouvir. Perfeito, Lu. Bom, só para dizer, né, Fujihara, você que é agrônomo sabe muito mais do que eu, né, mas todo mundo esquece que a pecuária tem o pasto como a produção agrícola, né, que depende dele para alimentação animal. Então, o manejo do solo é extremamente relevante para ter produtividade lá na frente daquele boi produzido. Tá, só um parênteses aí, mas concordo com as diferenças entre agricultura permanente e temporária, mas e certamente tem impactos diferenciados ambientais, climáticos e sociais entre as duas lavouras. Mas Lu, primeiro parabenizar por esse trabalho extenso, super detalhado, separando os setores, separando os elos da cadeia, olhando onde a localização do imóvel é relevante, onde não é, quais são as perguntas. Achei isso extremamente sensacional. A gente até fez um trabalho recente, está fazendo ainda com a Febraban, e sempre vinha essa pergunta, né? Ah, mas se o ativo não tem localização, o que que a gente faz? E a gente mostra uma metodologia para eles avaliarem, enfim, esse é um parênteses, tá?
Mas eu Uhum, vejo uma aplicabilidade, e vou fazer um paralelo aí com a taxonomia sustentável brasileira, que deve sair na COP30. Você deve ter mais informação do que eu vi só na mídia esse anúncio aí, né? Mas eu uhum, acho que, por exemplo, é desmistificar um pouco o que precisa ser levantado de informações com base nesses questionários, né? Que pode ser um guia aí para próprio uso, para taxonomia, no sentido de que as respostas podem trazer aí os critérios do que é ou do que não é sustentável, né? Acho que esse seria num primeiro momento, uma forma de se ver. Isso especialmente para o imóvel rural, estou falando aqui, tá? uhum, Agora, para os demais elos da cadeia, eu também enxergo como essas preparações de melhoria contínua das empresas e até de como elas lidam, né, com os demais elos da cadeia, como o caso dos próprios produtores rurais, na compra de matérias-primas, etc. Quando você pergunta, por exemplo, se faz alguma ação junto às comunidades, etc., também poderia ser ações junto aos seus fornecedores para que eles melhorem continuamente os seus atributos socioambientais e climáticos, né? Acho que hoje não dá mais para a gente achar que toda relação comercial, né? Isso tem muita diferença nos aspectos socioambientais e climáticos. Qual é a relação comercial entre os diferentes elos, né? E isso traz maior complexidade ou menor complexidade de se avaliar os aspectos socioambientais e climáticos, a depender dessas estruturas. Quer dizer, você pega a pecuária, é a mais fragmentada de todos, não existe só a relação spot, diferente até da soja, que também tem relação spot, mas tem ali um barter, tem né, uma antecipação de compra, um recebível, etc. Alguma relação comercial tem. Se a gente pega a silvicultura, é muito mais verticalizada a cadeia, e aí as empresas conseguem fazer todo o monitoramento, mapeamento, ou pelo menos boa parte disso. Então, o que eu enxergo é que, com os questionários, as empresas também vão ter que conhecer melhor a sua cadeia, todos os seus elos, especialmente de fornecedores, para avançar continuamente, né? Eu acho que também os questionários servem para uma avaliação contínua, né, desses indicadores, apesar de que eu vejo algumas complexidades de algumas perguntas ali, por exemplo, o imóvel rural fazer análise de emissões de gás de efeito estufa, por exemplo, hoje pode ter certa dificuldade para se fazer isso, dadas falta de metodologias ou mesmo conhecimento do produtor para fazer isso, mas também devolvemos para os demais elos da cadeia ajudar o produtor a ter essa gestão mais integrada, né? E até legal. vejo como positivo para a própria gestão da propriedade rural usar esse tipo de questionário para eles avaliarem o que eles precisam melhorar, né? Então, Uhum. achei bastante positivo e parabenizo todo você, sua equipe, pelo trabalho. Obrigada, Leila. É super interessante. A gente pensou para o setor financeiro, mas a gente logo pensou que dava para estender para as empresas da cadeia também. E essa questão da autoavaliação do imóvel rural, né? Deixa eu passar a palavra para o Bruno, que a gente está se aproximando do final. Vamos Vamos ver se lá. vai dar tempo Vou de ser mais breve. uma questão. Até vou ser breve, vou pular a parte dos elogios, que eu já fiz a parte só para você, e com a experiência aqui de quem auxiliou instituições financeiras durante muito tempo, né? Eu compreendo, eu mapeei 4 formas de uso, pelo menos. Eu acho que os materiais são meta-estudos e que se transformam quase que em literatura, né? Então, eu acho que é um bom roteiro
não meramente para análises, mas para conhecimento das instituições financeiras, e aí nem tudo que está ali precisa ser perguntado ao cliente, ao produtor. Acho que tem até um trabalho da instituição financeira de avaliar o que consegue trazer de informação remota ou de dados já existentes, né, e ir preenchendo isso como um grande template, algumas questões até com estimativas setoriais, enfim. Um segundo ponto é ter o cuidado de atuar modularmente, né? Com uma forma de filtrar questões materiais de acordo com a sua carteira, de acordo com a sua política de crédito ou de Com a investimentos, região, a região, e eu digo isso até pela possibilidade de fazer ponderações e gerar um rating, gerar um score, uma referência quantitativa a partir de tantos indicadores, tantos dados que você traz ali que são importantes. Eu vejo uma terceira forma que é um bom material para formar times. A gente tem hoje uma dificuldade dentro das instituições financeiras de que próprios analistas, mesmo relacionados ao tema, têm a dificuldade de olhar ou de conhecer diferentes setores e principalmente dentro desses setores em profundidade, né? Então, é um material que naturalmente não vai interessar todas as áreas do banco. Áreas comerciais, por exemplo, vão querer distância de uma complexidade dessa, mas para as áreas de análise de risco socioambiental, de crédito, enfim, acho que é um excelente aparato provocativo e de formação desses profissionais. Esse é um terceiro ponto. Por último, eu diria que hoje, para operações rotuladas, operações temáticas em SD, Green Bonds, Social Bonds, etc., muitas das instituições financeiras, elas são reféns, e aqui não é pejorativo, mas são reféns das metodologias e os pareceres de segunda opinião. Eles não vão deixar de existir, acho que não perdem a sua importância, mas a instituição financeira, o investidor, ele também tem um papel importante em conhecer e entender aquilo que está sendo produzido no relatório de segunda opinião independente. Então, o questionário, de alguma maneira, ele ajuda a avaliar se essa entidade independente contemplou os pontos que são necessários para determinadas operações. E até esclarecer, fazer perguntas. Por que faltou isso? Por que faltou aquilo? Por que vocês não abordaram esse ponto? E eu digo isso porque operações rotuladas, elas entram em maior profundidade e o cliente normalmente está até mais disposto a prestar informações, o que não ocorre numa operação de crédito convencional. Eu, por tempo, excelente. paro por aqui. Eu tenho duas perguntas que eu acho super importantes de explorar. Tinha de seguros também, mas não sei se você vai conseguir, se a gente vai conseguir ter tempo, mas tem duas que eu não quero deixar de explorar para quem puder ficar aí mais 5 minutinhos com a gente. A gente, quando fala de cadeia de produção, de monitoramento dos riscos, né, na cadeia, a gente só lembra, na prática, de monitoramento de fornecedores, né? Porque quem está comprando tem condição de um poder de barganha grande, certo? Mas quando a gente pensa que a regulação financeira, sobretudo para o crédito rural, mas em outros temas também, ainda que com menor profundidade, ela exige na prática que os bancos selecionem seus clientes. Né? É isso que ela está exigindo, selecione seus clientes com base em critérios socioambientais e climáticos. Tem a questão de mitigação de risco também, engajar com os clientes, tem tudo isso, mas em alguma medida, em algumas situações, é preciso negar o crédito, existe então essa questão de selecionar os clientes com base nesses critérios. Será que não faz sentido a gente pensar que as empresas que fornecem insumos, por exemplo, sobretudo aquelas que fornecem crédito, né, as barters, que fornecem crédito para os seus clientes, que não conseguem recorrer ao setor bancário, por exemplo, não teriam que adotar também critérios socioambientais e climáticos? Será que não faria sentido para definir as condições da operação em alguma medida? E, claro, não é perder mercado, teria que ser uma abordagem setorial, possivelmente para não perder fatia de mercado, né? Será que faz sentido pensar nisso? Essa é uma das provocações. E a outra das provocações é que a gente falou mais do risco, mas quando eu estava revisando esses questionários, a gente vem trabalhando há bastante tempo agora, como eu falei, tem muito mais peso na parte do desempenho, a parte de legalidade é muito pequena. Eu pensei, isso aqui também é a entrega para o banco, por exemplo, tem um relacionamento com aquele produtor rural, um mapa de onde ele precisa de financiamento, porque, na verdade,
é preciso apoiar tecnicamente. O apoio técnico não cabe ao banco necessariamente fornecer, não, a gente vem de outra parte, e financeiramente, aí cabe ao banco apoiar para o produtor rural investir naquilo que está faltando, aquilo que é um ponto-chave para a propriedade dele, para a cultura que ele trabalha, mas ele está com desempenho ruim. Então, vocês não acham que faz sentido até para a área comercial, Bruno, que desenvolve produtos financeiros, não é que vende, que o produto já está pronto, mas aqui desenvolve produto financeiro. Não faz sentido que uma avaliação da carteira como um todo, nesses temas que têm demanda, pudesse também um questionário desse fornecer subsídios? Fuji Deixa levantou eu a mão. responder rapidinho, Lu, porque realmente eu vou precisar sair, mas Sim, eu acho que a experiência que eu tenho com barter, barter quer vender produto, né? sim. Alguém tem que pagar o produto. Ponto. Sendo muito seco, mas é assim, entendeu? Não tem jeito. Não quer saber para quem, não Ah, pagando bem. puta, ele muitas vezes ele vende para revenda, ele não vende para o agricultor direto. Normalmente vende para a distribuidora, né? Eu Uhum. diria que 80% das vendas de barter se dá via revenda, né? Não se dá, a não ser os Ela teria que grandes pedir para a produtores. revenda ter esses critérios, no caso. Então seria que ter, a gente teria que convencer a revenda a fazer isso. Mas a Sim. revenda também quer vender, né? Por isso que ela é revenda. Então é meio complicado essa história na minha cabeça, porque tem uma entidade no meio que chama revenda. E quem faz barter, no final das contas, não é a multinacional. Quem faz barter é a revenda. Porque a Uhum. revenda tem a multinacional A, B, C, D, que oferece barter para ela, entendeu? E a revenda hoje talvez seja o grande impulsionador do barter. E a revenda, a não ser as grandes corporações, SLC, sei lá, essa aí faz direto com a Bayer, ponto. Mas as Uhum. outras é via revenda. Então, a dificuldade é convencer a revenda, tá? É só essa. Porque o resto eu Claro, acho mas a perfeito. Barter que fornece produtos pode colocar isso como uma condição para revenda. E o investidor, né, pensando de onde pode vir essa pressão? Essa pressão pode vir do investidor, da Bayer, do Ou do investidor. acionista, é o do acionista, né? Eu acho que. Por exemplo, assim É, como os investidores da JBS pressionam ela para monitorar a cadeia sim, de sim, fornecedores, o investidor da Bayer, da Sumitomo, etc., pode pressionar para ela monitorar os riscos certamente, socioambientais da cadeia de certamente. clientes. É possível. Mas a gente tinha como um jeito de fazer com que a revenda entrasse no jogo. Eu não sei como. Sim, claro, a revenda tem que, todos os elos da cadeia têm que ser considerados. Passar por ali. Beleza, obrigada, Fuji, por estar Desculpa, conosco. gente, eu preciso sair. Ô, Bruno, passei na tua frente, cara. Me perdoe, tá? Imagina, Um imagina. abração. Tchau, Você tem gente. licença Tchau. poética para tudo. Abraço. É por isso que eu tenho barba branca, né, cara? Ô, Zapata, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. É a figura. Leila e Bruno, querem comentar alguma coisa? Eu comento rapidamente, desculpa, Leila, é porque eu também estou com estourado aqui, outra reunião já começou. É. Eu gosto da provocação, Luciane, porque eu acho que, de alguma maneira, a lógica punitiva, ela, de certa forma, tem funcionado, mas ela tem funcionado num outro contexto. O que que eu quero dizer com isso? A hora que a gente olha para o Plano Safra, para incentivos subsidiados, para capital em disponibilidade para o setor agrícola, Bruno, não vejo essa realidade nos próximos ciclos econômicos no país. Existem outros setores pleiteando subsídio, existe uma falta de orçamento. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente precisa pensar em sair da lógica da punição e ir para a lógica do incentivo. Quando eu tenho, a partir de um questionário desse, um diagnóstico de um produtor, muito mais vale eu pensar com esse produtor o que falta para ele atingir uma boa linha de financiamento do que dizer Uhum, para ele que o recurso está negado. Né? uhum. Então, é essa minha preocupação aqui, pensando não só no setor, mas macroeconomicamente. Então, eu acho que faz todo sentido, eu sou adepto, é isso que a gente vem trabalhando na iniciativa Agro, inclusive, como é que eu faço uma avaliação personalizada para oferecer um risco ajustado e, quem sabe, até oferecer um produto rotulado ou com aspectos ESG para quem está inserido e não sabe, né? O Uhum. Fujihara falou de agricultura regenerativa, diversos produtores já fazem muitas práticas de agricultura regenerativa e não sabem que poderia ser empacotado dessa forma, outros estão muito próximos de poder,
né? O nosso agro precisa se comunicar melhor. Eu vou dar uma fala por último aqui, menos com o tempo esgotado. A gente tem inúmeros projetos de lei na Câmara, no Senado, tentando derrubar o Código Florestal ou as obrigatoriedades. A gente precisa mudar a mentalidade. A gente tem que colocar o Código Florestal debaixo do braço e ir atrás de um prêmio de preço da nossa soja, ir atrás de um prêmio de preço do nosso milho e fazer com orgulho o fato de termos um Código Florestal e não querer derrubar o Código Florestal. Então, Uhum. essa é a minha provocação final aqui, antes de precisar sair também, que estão me esperando. Obrigada, Bruno. Um abração. Um Leila, eu sei que você vai abraço. falar a jato, te agradeço por ter estado aqui Desculpa, eu agora. também tenho que sair, mas acho que só resumindo o que o Bruno já falou aí, né? As instituições financeiras e até eu vejo isso como de forma geral do mercado, né? Ou elas evitam o risco, que aí entra na lógica de exclusão daqueles que não cumprem critérios socioambientais ou não entram nas políticas daquela instituição financeira, ou mesmo política de compra de empresas, Uhum, ou elas mitigam o risco, ou seja, reduzindo a sua exposição ao risco, ou são os agentes da mudança. Eu acho que nós uhum, estamos nesse momento que o mundo precisa entender, né, que todos os setores precisam ser agentes da mudança. Por quê? uhum, Porque se a gente continuar na lógica da exclusão, você só cria um mercado paralelo de degradação ambiental, de marginalização social, etc. E se a gente não promover a mudança por meio de incentivos, etc., e trazer, né, os produtores rurais, as cadeias de valor para esse melhoramento, melhoria contínua nos aspectos socioambientais e climáticos, a gente vai continuar batendo cabeça, né? A moratória da soja é um exemplo disso, quer dizer, políticas top-down não funcionam mais. Você precisa promover a mudança da ponta até o final das cadeias, tá? Eu vou ter que sair excelente. também, Lu, me perdoa. Obrigada, um abração. Um abraço, gente. Tchau, Obrigado, tchau. Para quem Luísa. ainda está aqui conosco, se quiser fazer alguma pergunta para mim a essa altura, eu posso ficar mais 5 minutinhos. A gente queria ter tido mais interação com quem está nos ouvindo, né? Claro que o tempo ficou curto, mas fiquem à vontade. Só ficou você, João. Oi, Luciane, tudo bom? Tudo bem. Olha, eu fiquei muito feliz de ter encontrado esse evento, a divulgação dele no LinkedIn, uma amiga me mandou. Achei aqui a conversa riquíssima. Só me introduzindo, eu sou o coordenador do programa de Rede Mais e abordagem jurisdicional aqui em Goiás, pelo Earth Innovation. A gente tem trabalhado com o governo do estado, com a Secretaria de Meio Ambiente. Uhum, E durante as falas, assim, além do que eu pude aprender, eu fiquei pensando em uma outra utilização do questionário, né? Talvez pelo setor público, né? Essa iniciativa de abordagem jurisdicional, não sei se você está familiarizada, enquanto uhum, proposta de política pública, ela talvez responda aí alguns dos itens que foram mencionados até aqui ao final pela Leila, né? Sobre como envolver a ponta no processo de transformação, né? E talvez políticas públicas de assistência técnica, por exemplo, né? Que o Brasil tem muito que expandir, por exemplo. isso, com certeza. E aí o poder público tem essa proximidade com o produtor rural, tem essa capacidade de articular assistência e pode Uhum, garantir também a credibilidade desse sistema multissetorial, local, que está orientado por metas, né? Metas que podem ser pensadas e calibradas pelos critérios do questionário, né, de modo com que a gente também consiga mobilizar esse capital privado que também tem bases territoriais, né, ou tem análises territoriais, né. Então, assim, como que um certo. fornecedor que relaciona aqui pode ter confiança de que investir em assistência, né, em apoio, em mitigação de risco pode ser uma boa saída, né? Você falou em abordagens setoriais, eu pensei em abordagens jurisdicionais. Isso, geográfica, Inclusive, sem dúvida. A gente precisa dos dois, um complementa o outro, João. Por isso a questão dos indicadores, de separar os indicadores para os quais você precisa conhecer a localização.
Muito É, interessante. Você convidou a pessoa do governo de Goiás, então? Teve uma pessoa, o sim, Elton. esteve aqui o Elton, esse. Legal. A gente já teve uma interação recente com o governo de Goiás que foi muito positiva em relação à divulgação de informações ambientais de interesse do setor financeiro. A gente pediu para eles disponibilizarem um formato de busca e eles atenderam o nosso pedido. Então, Bacana. prazer aí Com quem chegar em vocês vocês. conversaram aqui? Vitor que fez esses contatos. Aí eu não Assim, lembro. A gente falou primeiro com alguém que era responsável dentro da CEMAD pela disponibilidade de dados, que a gente com a ia entrar em CEMAD contato. mesmo. Foi com a CEMAD. Só que aí essa pessoa passou a gente para uma outra pessoa e aí entrou dentro da burocracia e responderam a gente por e-mail. Passou por várias áreas, tá? Inclusive pela Procuradoria, mas eles atenderam a nossa demanda, a gente ficou bem contente. Goiás agora é um dos estados mais transparentes, junto com Mato Grosso, Pará, que são alguns estados em que os órgãos ambientais estaduais são bastante transparentes aí. E isso é de interesse, de novo, tanto do setor financeiro quanto das empresas que querem rastrear os riscos na cadeia. Os órgãos Obrigada por ambientais. ter Então, estado com a então, gente. assim, Luciano, só um último comentário, né? Eu queria pedir licença, então, para usar o questionário nesse processo, né, de desenvolvimento da Claro, abordagem jurisdicional em Goiás, né, a gente, assim, a gente usar. publica que é para quem quiser usar à vontade. Maravilha. Perfeito. Se Gostei que tem você uma pergunta lá sobre paisagens. tem. E aí, meu caro, se você quiser fazer eventuais sugestões de melhorias, se vocês identificarem sugestões de melhorias, usem o e-mail que está lá para contato que a gente aceita aprimorar. Perfeito. Uma última pergunta, aproveitando que eu estou aqui. Vocês vão Diga. estar na COP? Tem agendas na Sim, COP? eu vou estar na COP, o Vitor não. A gente vai lançar lá um guia para a gestão de riscos socioambientais e climáticos pelo setor financeiro, riscos e oportunidades, no pavilhão do Consórcio Nordeste, dia 12 de novembro, às 11 horas, junto com outras organizações, não é uma iniciativa só da CIS, não, de um conjunto de Perfeito. organizações. A gente está liderando, mas são várias organizações envolvidas, Greenpeace, Conectas Direitos Humanos, Instituto Etos Empresarial e várias outras. Perfeito. Vou procurar estar presente. Se você puder deixar seu contato aqui para eu poder te mandar algumas informações, convites, A gente e eu libero já te aqui. incluiu no nosso mailing e Ah, eu tenho uma pessoa encarregada de abrir, mas chega cópia para mim também, o e-mail contato cis.org.br, ótimo. contato@cis. Perfeito. Mas aqui você também tem o meu, tá? Não, faltou BR, faltou digitar o BR ali no final, cis.org.br. Foi muito rápido. Então, fica à vontade. Muito obrigado, gente. Parabéns pelo evento, parabéns pelo trabalho. Foi ótimo.